O ano era 1939, a Europa estava imersa em uma turbulência da Segunda Guerra Mundial. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo renomado e defensor, apaixonado pelos princípios cristãos, cruzou o caminho com um cara chamado Franz Hildeberg. Um jovem estudante de teologia. Suas trajetórias se entrelaçaram ao meio da escuridão da guerra e a crescente ameaça do regime nazista o ameaçava. Franz e Hildeberg constroem uma amizade e laços de amizade em meio a um regime nazista. Enquanto Bonhoeffer se envolvia cada vez mais na resistência contra Hitler, Hildebrandt, na verdade, o acompanhava, compartilhando sua paixão pela justiça e devoção a Cristo. Juntos, enfrentaram constantemente as ameaças da Gestapo, que é a polícia secreta alemã, e o perigo iminente de prisão e execução. Dois amigos fiéis à palavra, dispostos a ir até as últimas consequências pela fé e pelo testemunho. Dispostos a testemunhar Cristo para o mundo. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Até onde a gente está disposto a testemunhar Cristo para o mundo. Peraí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre amizades, como construir amizades verdadeiras. Assim como Dietrich e Franz eram amigos fiéis, a palavra nos incentiva a testemunhar essa fidelidade, a estar caminhando junto por essa fidelidade. A gente vai ler agora um texto, que é o texto base da nossa conversa de hoje. Está lá em Daniel capítulo 3, é esse aqui. Isso. Daniel capítulo 3, aí só coloca apresentar. Eu gostaria de ler o texto inteiro, mas a gente não tem muito tempo. Então eu vou ler uma parte do texto, e eu peço para que vocês cheguem na casa de vocês e meditem sobre o capítulo inteiro. Eu vou ler. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e... Isso, pode pôr para apresentar. 2 metros e 70 centímetros de largura. Ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois, convocou os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros, os tesoureiros, os juízes e os magistrados, e todas as autoridades provinciais, para assistirem à dedicação da imagem que mandar erguer. Assim, obrigado, mano, Deus abençoe. Isso. Assim, deixa eu ler de lá agora, né? Mais fácil, né? Você viu como as coisas funcionam? Versículo 3. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros e juízes, e magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem ao rei Nabucodonosor, mandar erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homem de todas as nações, povos e língua. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Por isso, logo ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério e toda espécie de
de música. Os homens de todas as nações, os povos de língua, prostraram-se em terra e o adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. É assim que começa a nossa história. Uma amizade que mudou a história de um rei. Uma amizade que mudou a história de um reinado. 3 amigos que realmente mudaram a história de toda uma nação. Hernandes Dias Lopes, um grande pastor presbiteriano, em um dos comentários a respeito do livro de Daniel, ele fala assim: os 3 jovens hebreus são uma nota dissonante no meio daquela sinfonia de servilismo. Eles são intransigentes e inconformistas. A verdade é inegociável para eles. Não transgridem com os absolutos de Deus. Não vendem a consciência, preferem a morte, a infidelidade. Estão prontos a morrer e não a pecar. Logo após ele coloca essa frase: o mais importante não é viver, mas é ser fiel a Deus. Pessoas comprometidas com Deus resistem o pecado até o sangue e estão prontas a morrer e não a pecar. Qual é o nosso nível de comprometimento com Deus? O que tem levado a gente a entender que as nossas amizades, os nossos círculos aqui dentro da nossa comunidade de fé, tem tudo a ver com o nosso comprometimento com Deus? E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Quais critérios de uma amizade verdadeira? Veremos 3 características que esses 3 amigos realmente apresentaram nesse laço de amizade. A primeira, amizade que encoraja o testemunho público. E para isso, a gente tem que entender um pouquinho o que aconteceu no capítulo 1, no capítulo 2 e agora está acontecendo no capítulo 3. Vamos voltar um pouquinho nas mensagens que o pastor Cláudio pregou aqui. Capítulo 1, rei Nabucodonosor entra em Jerusalém, sitia Jerusalém, pega todos aqueles homens de boa aparência, né, homens inteligentes, e fala assim: galera, traz esse pessoal para mim, que eu quero ter essa galera perto de mim. Aí tem toda aquela história da alimentação, com Daniel e os amigos, tal, beleza. Aí o rei fala assim: caraca, tudo que eles falam é muito melhor do que todos os outros. Traz esse pessoal para perto de mim. E aí ele trouxe. Capítulo 2, o que acontece? Capítulo 2, domingo passado, o pastor prega aqui sobre o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho, e é muito legal esse capítulo, porque ele fala assim: traga para mim todos os magos, os astrólogos, os adivinhadores. E ele reúne toda a galera. E ele fala assim: eu tenho um sonho, eu tive um sonho, e esse sonho não me deixa dormir. Me revelem, o que é esse sonho? O que os astrólogos falam? E os magos, qual é a resposta dele? Me conte o sonho. Aí o Nabucodonosor, muito ligeiro, fala assim: mas vocês não são bonzão? Fala para mim qual foi meu sonho. Vocês não são os bichão? Vocês não são os caras? Fala para mim qual foi o sonho. Aí os astrólogos, os magos e os sábios falam assim: rei, peraí, você não está entendendo. Você falou para a gente revelar o sonho. Não, você falou para a gente revelar o que quer dizer o sonho, não o sonho. Não há, vai lá no capítulo 2, depois você vê. Não há ninguém nessa terra que possa revelar um sonho de um rei, e não há nenhum rei, mais poderoso que fosse, que pediu algo tão louco como esse. Nabucodonosor, na sua loucura de poder, o que ele faz? Você não sabe revelar meu sonho? Então morra todo mundo, manda matar todo mundo, já que ninguém presta, ninguém sabe falar meu sonho, como que vai saber revelar se não sabe falar qual é o meu sonho? Mata todo mundo.
Nessa que ele vai mandar matar todo mundo, chegam até Daniel e Daniel fala assim: epa, para, segura um pouquinho, ei, irmão, segura essa ansiedade sua aí, vamos lá, é para matar os sábios? É, para matar os sábios. Faz o seguinte, pede para o Nabucodonosor uma noite. O que Daniel faz? Volta para os amigos e fala assim: galera, a casa caiu, se Deus não revelar para a gente qual é o sonho desse Nabucodonosor, desse louco, a gente vai ser morto. Com os amigos, joelho no chão, e fala assim: Deus, agora a nossa vida está contigo, revela para a gente o que esse doido aí sonhou. Obviamente Daniel acorda, chega até Nabucodonosor e fala: Deus, ó Nabucodonosor, você pode ter procurado todos os sábios, todos os astrólogos e todos os magos da Babilônia, mas só existe um Deus que pode revelar, e ele me revelou não só o sonho, como a revelação do sonho. E aí ele conta toda a história para Nabucodonosor. Nabucodonosor fala assim: não há Deus como o Deus que Daniel serve. E aí ele faz o que com Daniel? Coloca Daniel na posição de governante, e Sadraque, Mesaque e Abednego tomando conta de todas as finanças, como uma posição também alta na corte da Babilônia. É nesse ponto que chegamos no capítulo 3. Por que eu tive que contar tudo isso? Primeiro, não eram todos que precisavam adorar a imagem de Nabucodonosor, somente a corte real. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram qualquer pessoa. Sadraque, Mesaque e Abednego habitavam a corte real, eles eram do meio, eles estavam no palácio. E tinha uma galerinha que não gostava deles: os magos, os e os sábios. Por quê? Porque por causa desses quatro aí, eles iam ser mortos. Lembra que Nabucodonosor mandou matar todo mundo, porque ninguém revelou, somente Daniel revelou esse sonho. Beleza. Gente, amizades que encorajam um testemunho público. Eles não andavam sozinhos. Sadraque, Mesaque e Abednego e também Daniel não andavam sozinhos. Primeira coisa que a gente enxerga nesse texto: todas as aparições de Sadraque, Mesaque e Abednego nesse texto estão no plural. Ó rei, nós, ó rei, estamos, ó rei, iremos. Todas elas estão no plural. Em nenhum momento eles chegaram sozinhos até o rei. Existe uma conformidade, uma aliança nessa amizade. Encorajam o testemunho público. Os três eram oprimidos, viviam em uma cultura que não era deles. Os três andavam em um lugar que não era deles. Os três amigos andavam juntos em uma cultura que não era deles. Não conheciam ninguém e eram odiados por muitos. Mas isso deve ser tranquilo, né? Andar em algum lugar que não é seu. Deve ser bem de boa, né? Uma filosofia que não é sua. Isso me fez lembrar, no ano passado, na aula de sociologia, lá no seminário, um grupo, teve uma apresentação de alguns trabalhos, e um grupo, que inclusive eram de amigos bem próximos meus, apresentou um trabalho sobre os refugiados. E no trabalho, eles deram para a gente isso aqui, ó. Sei que vai ser difícil vocês lerem aí, mas são 3 cardápios. Um em russo, um em tcheco, e um eu não lembro qual, vou ser muito sincero, eu não lembro qual que é o idioma. E eles falaram assim para a gente: pessoal, peçam uma comida. Gente, eu pude sentir o quão insignificante eu era, por não conseguir pedir um arroz com feijão. Sabe por que eu estou falando isso? Os 3 estão nessa situação. Eles vêm de uma cultura e estão imersos obrigatoriamente em outra. Você sente que não é útil ou que não é alguém quando você não tem o básico.
Na pirâmide de Maslow, que é uma das teorias também da sobrevivência humana, ele fala assim que o básico é o natural para a sobrevivência. Você precisa daquilo para sobreviver. Como que era precisar do básico? Como que é nessa situação você pedir o básico, o alimento? Os 3 amigos vivem uma cultura que não é deles e mesmo assim permaneceram fiéis. A fé era algo inabalável desses 3. Por mais que as dificuldades culturais, linguísticas, físicas ou filosóficas da época fossem barreiras, eles ainda assim permaneciam fiéis. No versículo 8, fala assim: nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. No 12, mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. O que acontece aqui? Gente, a flauta, as músicas tocaram. E eu imagino, e eu queria que vocês imaginassem essa situação comigo. Todos os governantes, os sábios se ajoelhando. E os 3, um olhando para o outro, falando assim: seremos fiéis até o fim. Seremos fiéis até o fim. Não vamos ajoelhar. Alguns poderiam ter dito ali para eles: vocês vão morrer, ajoelha. Vocês vão morrer, seremos fiéis até o fim. Fé que testemunha em público. Sempre juntos dentro do palácio e sempre juntos fora do palácio. Amigos que testemunham a fé fora do palácio, porque dentro do palácio é fácil. Testemunhar aqui de domingo é bem de boa, né? Você senta, escuta o louvor, bate palma, canta junto, escuta o pastor pregar, ou às vezes eu aqui. Fala: nossa, que mensagem bonita, uau, isso mexeu com o meu coração. E a hora que sai ali, mexeu com o coração só aqui dentro. Fé que testemunha em público. Segundo ponto, as amizades que te encorajam a ter fidelidade. Eles não só eram fiéis ao testemunho, mas eles eram fiéis àquilo que eles trouxeram de bagagem, que eles tinham com os pais. Versículo 14, vai falar: Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu te mandei erguer? E aqui é interessante, porque quando eu fui parar para estudar esse texto, eu falei: nossa, isso aqui realmente é algo que me pegou. Porque esse é verdade, é uma expressão, uma expressão do hebraico que se chama tseda, que é daquele jeito que se escreve. E é o único lugar do Velho Testamento que ela aparece. Sabe por quê? Porque é uma expressão de um espanto tão grande, que é só ali que aparece. É como se o Nabucodonosor olhasse para eles e falasse assim: não, eu não estou entendendo. Não é possível. Não faz sentido para mim o que está acontecendo. É sério mesmo? Real. É isso mesmo que está acontecendo? Você não quer se dobrar para uma imagem e prefere ir para a fornalha? Realmente, eu não estou entendendo. E é realmente isso que acontece. Só que a gente tem que entender essa expressão nesse contexto. Porque se a gente entender o que era a Babilônia, a gente consegue entender isso aqui. A Babilônia era um lugar que tinha Deus para tudo. Tinha Deus para o sol, tinha Deus para a terra, Deus para a cadeira, Deus para o cachorro, Deus para o trigo, Deus para tudo.
uma devoção a um Deus a mais ou a um Deus a menos, tanto faz. Essa expressão do rei é tipo assim, gente, tem tanto Deus, e você não quer se prostrar para um? E é muito interessante quando a gente entende o que é se prostrar para um Deus. Porque eles não se prostraram, eles não se venderam, eles se mantiveram fiéis até o fim. Quando Nabucodonosor questiona, o rei esperava essa atitude deles, de se prostrar. Eles são sábios. Eles são os mais sábios do meu reino. E eles se manteram fiéis. E a resposta dele foi o seguinte: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Que era tão normal? Um Deus. Por que não? O que tem sido normal nas nossas vidas? Mas é só uma mentira. Todo mundo faz. Ah, mas assistir um vídeo enquanto ninguém está vendo, pega nada. Todo mundo faz. Passar o pano lá no meu trabalho é normal. Quantas vezes eu já não vi todo mundo fazer? Prejudicar alguém, às vezes, eu nem estou prejudicando, na verdade eu estou até favorecendo. Discursos como este eram esperados pelo rei. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis ao discurso que eles aprenderam lá atrás em Jerusalém. Existe uma tradição hebraica de alguns textos e que eu achei muito legal trazer, que é uma tradição oral que eles contam que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados à fornalha, eles oraram antes e depois eles cantaram um cântico. E eu trouxe uma parte que se chama O Canto dos Três Jovens. Ele é muito grande, esse Canto dos Três Jovens, ele é muito grande. Aí eu trouxe algumas partes para a gente ver aqui. Não vos retireis. Você vai ver que o português ele é bem para trás, arcaico, porque ele é um texto bem antigo. Não vos retireis a vossa misericórdia em consideração a Abraão, vosso amigo, Isaque, vosso servo, Israel, vosso santo, aos quais prometeste multiplicar a sua descendência, como as estrelas do céu e a areia que encontra à beira do mar. Senhor, fomos reduzidos a nada diante das nações, fomos humilhados diante de toda a terra, tudo devido aos nossos pecados. Ponde em execução vossos prodígios para nos salvar, Senhor, e cobre o vosso nome de glória. Que sejam então confundidos aqueles que maltratam os vossos servos. Está falando daqui de quem? De Nabucodonosor. Que eles sofram a vergonha de ver a ruína do teu poderio e o aniquilamento da de sua força. Assim saberão que sois Senhor, o Deus único e glorioso sobre a superfície da terra. E aí, agora uma tradução segundo Felipe, tá? Aí eles caem na fornalha. A hora que cai, eu imagino que é assim, fala assim, gente, tudo que a gente tinha que fazer, a gente fez. Agora já não depende mais da gente.
agora é com Deus. E eu imagino, porque assim, ó, uma situação, tá? Pouca gente presta atenção nesse texto. Nabucodonosor ficou tão irado, mas tão irado, que ele falou assim: mano, manda esses caras agora para a fornalha. Mas espera aí, antes de mandar para a fornalha, joga 7 vezes mais potência na fornalha. Os guardas amarraram os 3, de forma que os 3 pegassem fogo juntos. Jogaram na fornalha. A fornalha estava tão quente, era tão forte, que os guardas que jogaram morreram. Morreram. A hora que os 3 caem lá dentro, aí eu vou mostrar a segunda parte desse canto. Eu imagino que os 3 caíram, e sabe aquela situação assim, ó, puf. Sadraque, você está aí? Está queimando não? Mesaque, você está aí? Não está queimando aqui também não. Abednego, você está aí? Aqui também não está queimando. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória, que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Sede bendito no templo de vossa glória santa, digno do mais alto louvor e de eterna glória. Sede bendito por penetrardes com o olhar os abismos e por estares sentados sobre os querubins, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Gente, o que é isso? O que é isso? Os caras pegando fogo e aquele fogo não consumindo, e eles cantando isso, e eu falo, eu imagino a cabeça de Nabucodonosor do lado de fora falando: o que está acontecendo? Nabucodonosor escutando isso lá de fora, falando assim: gente, espera, o que está acontecendo lá dentro? Ele vira para os soldados e fala assim: vocês amarraram eles? Amarramos. Era 3, era, mas tem 4. A presença de Deus, a glória de Deus desceu. 4º ponto: amizades que te encorajam a glorificar no nome de Deus. Eu testemunho, eu sou fiel, e Deus é comigo para que a glória dele seja manifesta nas nossas vidas. Disse então Nabucodonosor: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outro Deus que não foste o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo e nação e língua que disser alguma coisa contra Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Nabucodonosor reconhece 3 grandes coisas nesse ponto. 1. Nabucodonosor reconhece o Deus verdadeiro desses 3 amigos. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eu levantei uma estátua, e a minha estátua já não é mais o Deus verdadeiro. 2. Reconhece o testemunho, a fidelidade e da amizade desses 3. Eles confiaram nesse Deus. E 3, reconhece que existe um Deus maior do que todos os deuses da Babilônia. Se alguém disser contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa transformada em monte de entulho. Nossas amizades, nossos convívios precisam glorificar o nome de Deus. E é interessante trazer essa mensagem num momento de ceia como esse.
Porque em 1 Coríntios Paulo fala: portanto, sempre que comerdes sempre que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciem a morte de Cristo até que ele venha. É interessante que ele fala ali no singular, né? Portanto, se você comer, se você beber, anuncie. Não, né? Porque quando a gente comer e quando a gente beber, a gente vai sair daqui para anunciar. E em 1 Coríntios 10:16, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? A gente tem que entender que a nossa amizade lá fora foi igual a daqueles 3. A gente tem que trazer essa comunhão nossa aqui, baseada na fidelidade, baseada no testemunho público, baseada para a glorificação do reino de Deus. A gente vai entender realmente o que é reino de Deus manifestado naquele mundo. Porque aqui é muito fácil. Viver dentro do palácio é muito fácil. Calvino fala assim: a comunhão dos santos consiste na união de todos os membros da igreja e na comunhão de fé dos sacramentos. A nossa união, a nossa amizade consiste na união de todos os membros da igreja. E aqui é a igreja mundial. Porque aqui a gente celebra. Aqui no Galpão 316 a gente celebra. Lá no Calvário eles celebram. Lá em São Paulo eles celebram. Lá em Angola eles celebram. Lá no Japão eles celebram. E todos nós, por meio de Cristo, somos irmãos e conectados a um só corpo. Porque Cristo nos faz filhos. E quando a gente entende isso, que nós todos somos conectados, nós entendemos que quando nós todos somos conectados por esse Filho, nós entendemos que nós precisamos ter fidelidade, testemunhar e glorificar. Vocês não viram o primeiro slide? Esse era o primeiro slide. Esse aqui é o Dietrich Bonhoeffer, esse aqui é o Franz. E aquele, como todos sabem, é o Hitler, né? Voltando à nossa introdução, a prisão de Bonhoeffer acontece em 1943. Seu envolvimento no plano era assassinar Hitler. Representou um ponto de virada na vida dessa amizade. A troca de cartas de dentro da prisão se tornava um testemunho poderoso de sua fé inabalável. Em um dos seus livros, Bonhoeffer fala: Deus não nos tira do mundo, mas nos confia o mundo. Foi em 9 de abril de 1945 que aconteceu a execução de Dietrich Bonhoeffer. Poucos dias antes da libertação da Alemanha, deixou um profundo vazio na vida do pequeno Hildebrand e todos os que conheciam. No entanto, o legado de coragem e fidelidade que deixaram para trás continuou a inspirar grandes gerações, lembrando-nos da importância de resistir e permanecer fiel aos princípios cristãos. Mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a história de Dietrich e Fries é um lembrete vivo da fragilidade da nossa vida e da necessidade urgente da dependência de Deus. Suas palavras e suas ações ressoam como um chamado à coragem e à justiça, desafiando eu e você a seguir um exemplo de valor, comprometimento e fidelidade. Dietrich, em um dos seus livros, ele escreveu: o testemunho cristão não é um programa a ser seguido, mas uma pessoa a ser seguida, Jesus Cristo. Que a gente possa entender
que precisamos testemunhar, ser fiéis, para que o mundo entenda a glória de Deus. Vamos orar?